Nós estamos abrindo mais um quadro do nosso Valor Brasil, sempre entrevistando aqui, ainda que à distância, não é? Grandes pesquisadores, grandes cientistas, e hoje eu tenho um pesquisador, um físico-químico, Dr. Sérgio Mascarenhas, que tem uma grande contribuição para a ciência, inclusive na área médica. Dr. Sérgio Mascarenhas já está por Skype, ele está falando conosco lá de Ribeirão Preto, não é? Eu vou passar para vocês um breve currículo, breve mesmo, porque se eu for ler o currículo todo do Dr. Sérgio Mascarenhas, nós tomaríamos aqui o tempo inteiro do programa. Olha, ele é graduado em Física e também graduado em Química, das duas vezes pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi professor titular da USP, no Instituto de Física e Química de São Carlos. Atualmente ele é aposentado. Foi professor visitante em universidades dos Estados Unidos, México, Reino Unido, Japão e Itália, entre outros países. Fundou e dirigiu o Instituto de Física e Química de São Carlos da USP, fundou e dirigiu também o Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação Agropecuária em São Carlos, o Embrapa, né? Orientou cerca de 50 teses de mestrado e doutorado, publicou mais de 200 trabalhos de livros no Brasil e no exterior, recebeu prêmios como mérito científico na classe de Gran Cruz, outorgado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 2002. Recebeu o prêmio também como professor emérito do Instituto de Física e Química de São Carlos, personalidade do ano pelo Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e também prêmios no México, nos Estados Unidos e ainda no Japão. Atualmente, o Dr. Sérgio Mascarenhas é pesquisador da USP São Carlos e também da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, que é onde ele está agora, e membro da Academia Brasileira de Ciências, além de ser presidente de honra da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência. Doutor Sérgio, quanta coisa nessa vida, hein, doutor Sérgio? Mas parabéns, muito prazer tê-lo conosco. É um prazer estar com você, Pedro, porque o jornalismo científico, sobretudo pela televisão, é a maneira da universidade, da academia, falar para a sociedade brasileira. O seu programa, ele tem uma importância muito grande, porque é um programa que traz conhecimento, que traz comunicação das coisas que podem mudar o Brasil e que, eventualmente, podem mudar até a humanidade. Parabéns, Pedro. Muito obrigado, doutor Sérgio. Olha, eu quero já tocar no assunto do grande trabalho da sua vida, não é? Porque, deixa eu contar para o nosso telespectador, em 2005, o doutor Sérgio já tinha uma série de condecorações, já era um físico-químico extremamente respeitado, mas ele foi diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal, que é uma doença raríssima, não é? Só que para medir a pressão intracraniana, o que precisa fazer para monitorar essa doença é exatamente ir observando, acompanhando, monitorando a pressão intracraniana. Só que para medir a pressão intracraniana, até então, era necessário perfurar o crânio, não é? Dr. Sérgio, né, vítima dessa doença, inconformado com essa prática, com esse procedimento de perfurar o crânio, passou a pesquisar uma forma não invasiva de se medir essa pressão intracraniana. E ele se baseou em alguns estudantes de engenharia, que foram alunos dele, que faziam uma medição de vibração em pilares, em pilastros, através exatamente de um equipamento, né, que ficava acoplado a esse pilastro. E aí migrou essa técnica e passou a estudar um equipamento que hoje é usado no mundo inteiro, sem absolutamente nenhuma invasão, para medir a pressão intracraniana. Então, Dr. Sérgio definitivamente se inspirou nos jovens para desenvolver esse grande feito da sua vida, hein, doutor? Eu queria fazer uma observação só, Pedro. Pois não. Essa doença dá muito nas crianças. Com o aumento da longevidade, essa doença, que era só nas crianças, passou a ser achada também nos idosos. Então, quem tiver uma avó, um avô, mesmo um pai com mais de 60 anos, que comece a esquecer as coisas, que comece a ter tremores,
perder o controle dos esfíncteres. Você pode ter quase certeza de que ele tem também essa doença que me acometeu. Então, hoje em dia, sabe que o diagnóstico dessa doença era muito difícil, porque não havia aquela famosa ressonância magnética, Sim. que é um exame muito caro, que você olha dentro do cérebro. Só que uma ressonância magnética, que deve ter várias aí em Santos, né? Ela custa muito caro. Então, eu estou contribuindo e mandei o meu invento para o Ministério da Saúde, que tem um órgão muito importante no Brasil, chamado Anvisa, e foi aprovada. Hoje nós estamos já com o meu sistema no Brasil, usado no Einstein, em São Paulo, no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, no Sírio-Libanês, lá no Rio. Mas o meu interesse não é que apenas os brasileiros tenham esse benefício. Então, eu fui para os Estados Unidos, o Vale do Silício, uma grande universidade, que é a Universidade de Stanford. Stanford. O Vale. E lá eu consegui que eles testassem o meu método. E há 2 semanas atrás, eu fiquei muito contente, porque o meu método acabou de ser aprovado pelo sistema americano, que é o famoso Food and Drug Administration, FDA. Agora nós temos uma tecnologia brasileira, nascida numa cidade do interior, que é São Carlos, que vai ser utilizada em todos os Estados Unidos. Eu queria, doutor Sérgio, que o senhor explicasse para a gente qual é a equação, qual é a forma que foi desenvolvido esse equipamento, que na verdade é um arco de metal, né, com um sensor, né? Queria que você explicasse para a gente como é que foi o desenvolvimento disso e como é que ele funciona, doutor Sérgio, para fazer essa medição intracraniana, até para alertar nosso telespectador que tem, de repente, um parente com alguns sintomas e que, não é, eventualmente, possa ser diagnosticado com essa doença, com essa patologia. Eu vou mostrar a você, vou ver se você vê o equipamento. Vê se você vê essa maleta aí. Estamos vendo a maleta aqui perfeitamente. Olha, vou te mostrar, Pedro, o sensor, tá certo? Sim. Mostrar o sensor para você. Está dando para ver? Perfeitamente. O sensor. Perfeitamente. Ele encosta assim no crânio. Ele é tão sensível que eu consigo passar esse sinal sem fio, wireless, como se fosse um telefone sem fio. Eu consigo passar isso para um celular. Então, o que aconteceu? Consegui extrair esse sinal, matematicamente, uma coisa muito importante, que é a pressão do sangue, a pressão arterial, que dá origem à famosa hipertensão arterial. Você sabe, Pedro, que isso aí é muito mais importante que a primeira descoberta que eu fiz da pressão intracraniana, que agora eu estou medindo com o meu aparelho brasileiro a pressão arterial. Sabe aquela que você mede no braço? Sim, claro. Você mede no pulso. Eu estou medindo matematicamente, extraindo a pressão arterial com o meu sistema. Só que é muito melhor do que essa pressão arterial que você tira no braço. E você está sendo o primeiro
a divulgar isso. Olha que prazer, olha que privilégio. Então eu estou colocando aí o equipamento, né, que não deu para visualizar direito nessa minha transmissão com o Dr. Sérgio aqui via Skype. Aliás, eu peço até desculpa ao nosso telespectador pelo balanço da câmera, mas eu acho que o conteúdo vale muito a pena, né? É uma licença poética aqui, exatamente para levar até vocês pessoas geniais como o Dr. Sérgio Mascarenhas. Dr. Sérgio, nós estamos aqui à disposição e eu fico muito feliz de poder levar essa notícia da utilização do seu equipamento que nasceu para medir a pressão intracraniana. E aí, o número de pessoas acometidas por esse tipo de problema é muito menor e agora sendo utilizado para pressão arterial, corrigindo o erro do método tradicional de medição dessa pressão arterial, um erro muito considerável, aí em torno de 20% a 30%. E aí eu queria dizer o seguinte, o público é ansioso por saber quando é que vamos ter acesso nos hospitais, nas clínicas, a esse equipamento para medir pressão arterial. Tem uma previsão em quanto tempo, quantos anos? A gente já deve estar medindo pressão arterial com o seu equipamento? Já está funcionando aqui nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Eu vou dar uma dica. Quem for inteligente, como você é, Pedro, vai perceber onde é que eu quero chegar. Quando os astronautas vão para o espaço, eles descem com muita dor de cabeça. E descem também com problemas de visão. Bom, eu acho que quando eles vão para o espaço, perde a gravidade diminui. Então, a minha ideia é que a pressão intracraniana varia no espaço. Sem o meu equipamento, vai ser difícil para os astronautas monitorarem o que está acontecendo na cabeça deles sem a gravitação. Doutor Sérgio, eu tenho muito orgulho de estar conversando com o senhor, né, de ter o prazer de poder levar as suas informações, o seu conhecimento, a sua experiência, o seu amor pelo ser humano ao nosso telespectador. Eu quero mencionar aqui também, com muito orgulho, com muito prazer também, que a sua neta é santista, né? A Sara Mascarenhas, é da minha área, né? Ela é assessora de imprensa, não é isso? Eu tenho 10 netos e 7 bisnetos. É importante na vida é você criar uma família unida. A família é o contrato social mais importante que tem, que é dali que nasce a orientação, que nasce você fazer as coisas com ética e com uma visão de amor pelo próximo. Doutor Sérgio Mascarenhas, olha, eu já conversei com pessoas geniais, mas eu me sinto conversando com um verdadeiro gênio da humanidade, porque a quantidade de ideias, a quantidade de conhecimento, a paixão que a gente percebe em você, posso chamá-lo de você, não é? Pela humanidade, pela ciência, pela pesquisa, pela inovação, me impressionaram muito. Olha, eu me sinto realizado como jornalista de poder ter esse bate-papo com você e espero realmente conhecê-lo pessoalmente. Nós vamos trocar muita figurinha ainda, viu, doutor Sérgio? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. E o programa está sempre de portas abertas. Receber o Pedro. Eu fico muito feliz. Aqui na Muito obrigado, doutor Sérgio. Olha, de verdade, carinho e admiração enorme pelo seu trabalho. Até logo. Tudo de bom, doutor Sérgio. Muito obrigado. Olha, são coisas como essa que fazem, né, a minha profissão ser algo que realmente a gente sente que vale a pena. Eu, como jornalista, tenho o maior prazer em dar voz a essas pessoas que são verdadeiras abnegadas, né, por pesquisa, por ciência, por desenvolvimento de produtos, de técnicas, de procedimentos que possam beneficiar não uma pessoa, não duas, mas a humanidade, né?
Dr. Sérgio Mascarenhas deu um verdadeiro exemplo aqui de como um cientista, não é, dedica a vida e a gente às vezes vê tão pouco reconhecimento com essas pessoas, não é? O nosso quadro Valor Brasil, então, de hoje, não é, encerra, mas nos acompanhem nosso programa e olha, eu faço aí um apelo, né, ao telespectador, à telespectadora. Procurem ler um pouquinho mais, procurem se inteirar um pouquinho mais a respeito dessas pessoas, não é? A gente sabe que o entretenimento é muito bom, a música, o futebol, a arte, isso sempre traz muito benefício para o nosso dia a dia, mas procurem dar um pouquinho mais de valor, não é, aos cientistas, aos pesquisadores, às pessoas que de fato, né, vivem para tornar a nossa vida melhor. Intervalo rapidinho, nós voltamos.